A primeira publicação pentecostal oficial, 1929. O que publicamos hoje é um documento raro, impresso na tipografia L Italic em Roma e publicado no verão de 1929. É de fundamental importância por várias razões. Em primeiro lugar, porque é o primeiro documento oficial do pentecostalismo italiano. Em segundo lugar, porque é o único documento produzido antes do desencadeamento da perseguição com a circular N601-58 de 9 de abril de 1935, o chamado Abuffarini Guide, a do nome do então subsecretário do Ministério do Interior, e terceiro, porque contém os artigos de fé, ou princípios doutrinários, por assim dizer, das primeiras igrejas pentecostais. Antes de analisá-lo, vamos tentar contextualizá-lo. Já em 1927, espiões enviados pelo Ministério do Interior foram introduzidos no grande porão usado como salão de culto da vila do construtor Ettore Strapavexia, de 1886 a 1957, ancião e financiador do grupo pentecostal, localizada na Via Adige 20, mas também médicos, psiquiatras e especialistas de todos os tipos que compareceram às reuniões disfarçados de simpatizantes. Em 11 de junho de 1928, respondendo à circular do chefe de polícia Arturo Bocchini, o prefeito de Roma deu uma opinião globalmente positiva. Mas os círculos católicos não desistiram e conseguiram o primeiro relatório científico confiado ao Dr. Osvaldo Zachi, que entretanto não era psiquiatra, mas médico cirurgião e irmão de um conhecido conferencista dominicano. A 15 de julho de 1928 assistiu ao culto da Via Adige que se seguiu um laudo pericial no qual falava de sugestão coletiva de sujeitos neuropáticos, e afirmava que a prática do culto pentecostal, definido na perícia como pentecoastros, era prejudicial à saúde psíquica dos adeptos. Seguiram-se outras opiniões médicas conflitantes e relatórios policiais. Mas essa expertise não deixou de ser a estrela-guia de Arturo Bocchini, que trabalhou para aumentar o controle policial do movimento pentecostal com várias circulares aos prefeitos, nas quais gastou profusamente os argumentos pseudocientíficos do Dr. Zachi. A partir da esquerda, Núncio Apostólico na Itália, Dom Francesco Borgongini Duca, Cardeal Pietro Gasparri, decano da Rota Sagrada Francesco Pacelli, Benito Mussolini subsecretário de Relações Exteriores Dino Grande. Em junho de 1929, enquanto os juristas ainda discutiam sobre a conciliação e o consequente caráter jurídico assumido pelo Estado, a Itália do Litorio promulgou a Lei dos Cultos Admitidos, que previa a igualdade dos cidadãos independentemente da fé professada, a livre discussão de assuntos religiosos, a isenção da hora do culto nas escolas públicas, o reconhecimento governamental para os ministros da religião e o casamento religioso celebrado com rito diverso do católico. As disposições de aplicação da legislação fascista sobre os cultos admitidos mostraram posteriormente como o Estado não tinha intenção de proteger a liberdade religiosa e, mesmo que não fosse obrigatória, as igrejas que não tivessem solicitado o reconhecimento como corpo moral poderiam ter se encontrado à margem da legalidade. No entanto, o regime de Mussolini não suprimiu o testemunho de minorias confessionais. A Lei dos Cultos Admitidos foi, na verdade, um expediente legal para usar as igrejas evangélicas como moeda de troca com a contraparte vaticana, que, por um lado, marcava o limite às concessões que o regime fascista estava disposto a oferecer às hierarquias eclesiásticas, por outro, obteve o consentimento da Igreja Católica ao cercear a liberdade religiosa dos evangélicos no período liberal. A necessidade de promover a imagem do fascismo no exterior também envolveu uma série de concessões à opinião pública das potências anglo-americanas em termos de liberdade religioso. Quanto aos fatos internos, as igrejas pentecostais já haviam adotado no ano anterior, na primeira convenção de 1928, uma forma de colaboração, mantendo cada igreja local sua própria independência absoluta de acordo com o espírito original do pentecostalismo.
Por outro lado, não se deve esquecer que o pentecostalismo era antidenominacional, e nasceu precisamente como uma reação ao denominacionalismo que se via como uma forma humana que engessava o dinamismo da fé e extinguia o espírito. Esta posição durará até 1947, ano em que as igrejas pentecostais italianas sofrerão a colonização das Assembleias de Deus, AUG, americanas através dos pastores Henry H. Ness, Assemblies of God USA, Herman Parley, Pentecostal Churches of the Awakening, Suíça, e Frank B. Gigliotti, pastor presbiteriano, que movimentavam as fileiras nos bastidores. Muito pouco foi escrito sobre a transição do antidenominacionalismo para o denominacionalismo perpetrado pelo engano contra os pentecostais italianos, e muitas vezes voltaremos a ela com documentos inéditos. Voltando ao nosso documento, ele tinha apenas 4 páginas, e embora tenha sido publicado pela Comunidade de Roma, tornou-se o primeiro documento oficial utilizado também pelas outras igrejas. De fato, o ancião Domenico Ravidà, primeiro maestro da Igreja Pentecostal de Catania, apresentou às autoridades locais, juntamente com outra documentação, que por sua vez o encaminhou ao Ministério da Justiça e Assuntos Religiosos, que o considerou como os príncipes que regulara a organização destas congregações. O adjetivo apentecostal é usado pela primeira vez por Luís de Francesco. Ao contrário das igrejas italo-americanas que nunca o usaram, neste documento de 1929 encontramos pela primeira vez o adjetivo apentecostal. Antes disso, esse adjetivo nunca havia sido usado para definir igrejas. Este não é um detalhe menor porque os pentecostais italianos originais sempre foram avessos a se autodenominarem apentecostais preferindo o adjetivo a cristãos. O próprio Luís de Francesco sempre rejeitou o adjetivo pentecostal, considerando-o redutor. De fato, na folha de rosto do documento é colocado o adjetivo apentecostal entre colchetes, congregação cristã, chamada pentecostal. Nomeado por quem? Não era o nome que eles se davam, mas eram outros que os chamavam assim. Francesco Toppi levanta a hipótese de que o uso desse adjetivo pode ter sido sugerido pelas autoridades da época talvez com o mal disfarçado desígnio de desencadear uma campanha difamatória. Este documento foi preparado e impresso por Louis Franciscon, por ocasião da Segunda Assembleia Geral das Igrejas na Itália em 1929. Serviu como estatuto até o início da perseguição em 1935. É citado por Franciscon em sua circular de 1939. Congregação cristã, denominada pentecostal. Breves considerações sobre sua organização. Há cerca de 25 anos começou na Itália, o despertar religioso que se funda no apelo de Deus aos homens, para que retornem à fé dos cristãos primitivos, mediante a palavra de Deus, pregada em espírito, e crendo nela eles obtêm pela fé em Cristo Jesus a salvação, e pela expiação do seu sangue, a remissão de pecados, e recebem o dom do Espírito Santo, exatamente como de São Pedro com manifestações visíveis. Desde essa época, o Senhor tem sempre continuado a chamar outras almas, para que fossem salvas, e batizadas com o Espírito Santo. A regra de nossa fé é a seguinte: cremos na Bíblia em sua completude como infalível palavra de Deus, inspirada pelo Espírito Santo. A Bíblia é a única e perfeita regra de nossa fé e conduta, sendo ela o poder de Deus, na salvação. Para todo crente, somos uma congregação unida pelos vínculos de uma fé comum e uma comum esperança. Reunimos para unidos ofertar nossas orações a Deus, e somos gratos, por poder comunicarmos com Ele, as necessidades das nossas almas. Oramos pelo Rei, e seus ministros, e todos os que têm autoridade, pelo bem-estar do mundo, e o estabelecimento da paz. Reunimos para ler as Sagradas Escrituras, e por elas alcançamos, com a orientação do Espírito Santo, as luzes, e advertências das quais necessitamos.
As palavras sagradas nutrem nossa fé, revivem nossa esperança, reforçam nossa confiança, e os preceitos divinos estabelecidos em nossas mentes e em nossos corações são uma norma segura para nossa conduta. Damos exortações, reprimendas e censuras àqueles que estão faltosos, e todos os desobedientes são expulsos de nossas assembleias e de nossa congregação. Os homens mais experientes entre os fiéis são escolhidos como anciãos e presidem as reuniões. A escolha recai sobre aqueles com caráter moral, e pelos dons espirituais recebidos de Deus, são os mais adequados para orientar. Os outros. Os diáconos também são eleitos, em conformidade à palavra de Deus, como se lê na Epístola a Timóteo, capítulo 3. Os anciãos e os diáconos não sobrecarregam a igreja, porque eles com seu trabalho honesto, mantêm a si mesmos e suas famílias. Os missionários chamados por Deus, para este ofício pela obra do Espírito Santo, são aprovados pela igreja que provê por suas necessidades. Pelas poucas despesas que se encontram, especialmente para a beneficência, cada membro deposita sua própria oferta, de acordo com seus meios. Essas ofertas são absolutamente voluntárias. A palavra de Deus ordena que observemos as leis, e fazemos isso considerando-nos sujeitos a uma lei superior e perfeita, a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus. Nossos fiéis são estranhos a toda forma de política, sendo seu ministério exclusivamente espiritual, e com a visão do único reino de Deus. O avivamento da obra de Deus se espalhou em muitas províncias da Itália, e em todas as nações do mundo.